Ijin são pessoas oriundas do que é chamado de Ikai, ou seja, o mundo para além do nosso. Quando um estranho aparece no nosso lado da fronteira entre os dois mundos, ele se torna um problema concreto para os habitantes deste mundo. Em outras palavras, Ijin é um conceito relativo e relacional. Tais forasteiros são geralmente imaginados em 4 tipos. 1. Forasteiros que visitam um grupo social, comunidade, e permanecem temporariamente, mas saem após completar a tarefa que vieram realizar. Exemplos desse tipo incluem figuras religiosas errantes, artesãos, comerciantes, mendigos, turistas e peregrinos. 2. Forasteiros que chegam como visitantes, mas nunca saem. Exemplos incluem refugiados expulsos de suas terras natais pela fome ou guerra, figuras religiosas ou comerciantes que se estabelecem em um novo local, criminosos em fuga e aqueles trazidos à força para uma comunidade, como escravos de terras estrangeiras. 3. Forasteiros criados dentro de uma comunidade por discriminação ou rejeição. Criminosos condenados, deficientes e ricos ou pobres geralmente se enquadram nessa categoria. 4. Forasteiros que moram longe e só são conhecidos indiretamente, de modo que a única conexão da comunidade com eles está em sua própria imaginação. Esta categoria inclui residentes de terras estrangeiras e divindades exóticas que dizem ser adoradas na distante Ikai. Os estranhos se tornam Ijin, e, portanto, um problema, quando uma comunidade se torna consciente da fronteira que a diferencia deles. Grupos criam Ijin para se definirem como pares ou insiders. Esses Ijin são então usados como um meio para fortalecer os próprios laços de solidariedade do grupo, pois se discute como lidar com eles, seja isso aceitação, autossegregação ou expulsão. Como conceito relacional, o Ijin só existe em termos concretos na perspectiva de um grupo específico. Nos estudos de folclore, os estudiosos de Ijin tendem a usar as comunidades das aldeias como esses grupos. Os estudiosos se concentram especificamente em viajantes que, regular ou irregularmente, visitam uma sociedade folclórica específica e interagiam com seus membros. Não é fácil para os habitantes locais julgar se esses viajantes trarão boa ou má sorte. A imagem de um novo visitante foi colorida por ambas as possibilidades. Eventualmente, no entanto, essa ambiguidade seria resolvida pelo mecanismo de análise Ijin da comunidade, ou pelo estabelecimento de algum tipo de relacionamento entre as duas partes. Tradicionalmente, os estudos de Ijin examinaram esse mecanismo de análise e como os membros de uma comunidade lidavam com os Ijin que eram seu alvo. As visões pioneiras incluem a teoria Marebito, de Orikuchi Shinobu. Veja O Nascimento da Literatura Japonesa, parte 3, em A Coletânea Orikuchi Shinobu, volume 1. E a teoria Ijin de Oka Masao, como visto no capítulo Forasteiros e Outros, esboço de uma visão geral da economia antiga, em seu livro Forasteiros e Outros. O conceito de Marebito de Orikuchi é difícil de entender, em parte porque ele não definiu completamente o termo. Envolve uma estrutura de 2 camadas. A primeira imagem do Marebito é uma divindade visitante, e a segunda é um artista viajante que traz boa sorte. As comunidades recebiam os artistas como divindades, ou seus representantes, esperando que eles os abençoassem com boa sorte em troca. Orikuchi sugeriu que o Ijin deveria ser interpretado no contexto desses costumes e crenças. O Considerando Contos de Boas-Vindas a Marebito, no livro Estudos da Mitologia Japonesa, é um exemplo de pesquisa com foco nas tradições de acolhimento de Ijin. Orikuchi assumiu que esses conceitos operavam plenamente nos tempos antigos, mas entraram em declínio em épocas posteriores.
Artistas itinerantes desse tipo foram essencialmente extintos, enquanto as presenças divinas com as quais estavam associados se transformaram em yokai. Essa interpretação de I Ching continua sendo útil para pesquisas sobre a cultura japonesa. Por exemplo, indivíduos devotos oferecem alegremente arroz ou dinheiro a monges errantes pedindo esmolas. Mas se a fé no budismo evaporasse, ninguém estaria inclinado a oferecer nada, e os monges seriam simplesmente vistos como mendigos. Aos olhos de Orikuchi, criminosos e yakuza eram descendentes de I Ching, outrora sagrados. Parece altamente improvável, no entanto, que tenha havido um período em que esses conceitos foram tão importantes que o I Ching nunca foi rejeitado. O trabalho de Oka sobre o I Ching foi estimulado pela teoria do Marebito de Orikuchi. Oka prefere enquadrar o tema em termos de relações econômicas ou comerciais. Ele diz: I Ching é um conceito primordial para a história da economia japonesa e também um conceito-chave em tipos de representação divina na história religiosa. Traços do conceito de I Ching, como uma representação divina, podem ser encontrados ao longo da história cultural. A teoria estabelecida em que os povos primitivos automaticamente entram em conflito quando encontram outro grupo não pode ser aceito sem reservas. Muitos estudiosos concordam que essas primeiras relações envolveram uma troca amigável de presentes, pelo menos no caso de muitas tribos e em muitos lugares, baseada no costume de receber visitantes, visto em muitas sociedades folclóricas. Mas Oka também acreditava que a simples bondade ou boa vontade por parte dos povos primitivos é insuficiente para explicar a tradição de acolher o Marebito. Ele identificou o medo e rejeição de pessoas de fora, subjacentes ao costume. Se esse medo surgia, as pessoas também rejeitavam o I Ching nos tempos antigos. Nesses casos, certamente foi feita uma distinção entre humanos perigosos estranhos e yokai, presenças não humanas malévolas, como espíritos malignos. O artigo de Yoshida Teigo, Uma Teoria de Estranhos e Visitantes, examina vários exemplos em busca de pistas para entender esse modo de pensar. Pesquisas como essa ajudam a revelar o quão amplo e multifacetado esse tópico realmente é. Infelizmente, no entanto, a grande maioria dos estudiosos de I Ching se concentrou apenas no lado favorável e acolhedor do fenômeno. Isso resultou no fortalecimento da imagem das comunidades como grupos que são gentis com os visitantes de fora. Mudar o foco para os aspectos favoráveis, por outro lado, faz com que as comunidades pareçam temerosas em relação a forasteiros. À primeira vista, o I Ching parece ter pouca conexão com o sacrifício humano. Na verdade, porém, eles estão profundamente interligados. Qualquer investigação de temas envolvendo I Ching inevitavelmente tocará em Ikeni, sacrifícios, e vice-versa. Os dois conceitos estão unidos em histórias folclóricas ou cerimônias sobre sacrifício humano, ou matanças de forasteiros. Esses tópicos levantam uma série de questões, incluindo suspeitas de que algumas comunidades costumavam usar I Ching como sacrifícios para cerimônias religiosas locais, ou sepultá-los sob pontes ou diques como Hitobashira, literalmente pilar humano, mas também traduzido como sacrifício de fundação. Em outros casos, os I Chings foram supostamente mortos para trazer boa sorte a um determinado lar dentro da comunidade. Claramente, as comunidades eram tão ambíguas em termos de segurança para I Ching quanto os I Chings eram para as comunidades. O 26º volume de Uma Coleção de Contos de Tempos Passados contém 2 histórias consecutivas oferecendo tratamentos típicos de temas Ikeni. Um deles narra que um monge perdido nas montanhas de Hida passou por uma pequena vila e foi convidado a ficar. A família que o hospedou preparou um grande banquete e até o deixou dormir com sua filha.
A partir de então, o monge e a filha viveram juntos como marido e mulher, mas algum tempo depois seu comportamento tornou-se peculiar. Ela preparava inúmeras refeições diariamente, insistindo que um marido gordo é um bom marido. Quando o homem a pressionou sobre o que estava acontecendo, ela respondeu: "O Deus desta terra come nossos sacrifícios, e todos os anos os aldeões se revezam no fornecimento do mesmo. Este ano era para ser eu, mas depois de sua chegada foi decidido que você tomaria meu lugar." Quando o homem perguntou se o sacrifício foi cozido antes de ser oferecido ao Deus, a esposa respondeu: "Não. Eles simplesmente deitam nus em cima de uma tábua, e o próprio Deus os cozinha. Se a oferenda não for suficientemente gorda, o Deus fica irritado e prejudica a colheita. Por isso tenho tentado engordá-lo." Ao saber que o Deus assumiu a forma de um macaco, o homem secretamente carregava uma espada que sua esposa havia preparado quando ele foi tomar seu lugar na cerimônia de sacrifício. Armado, ele capturou o deus macaco e o trouxe para a aldeia. Outro tipo de história lida é a Hitobashira, ou sacrifícios de fundação. Por exemplo, a Shintochu, coleção shintoísta, do século XIV, contém a lenda O Sacrifício da Fundação de Nagara, que é sobre um Hashihime Myojin, uma divindade feminina que se diz vigiar as pontes. Há muito tempo, uma ponte estava sendo construída em Nagara. Foi visitada por um homem e sua esposa, que carregava uma jovem nas costas. Enquanto o trio descansava perto da ponte, o grito de um fazão foi ouvido. Alguns caçadores próximos, alertados pelo barulho, derrubaram o pássaro com uma flecha. Vendo isso, o homem observou que o fazão não teria morrido se tivesse permanecido em silêncio. Em seguida, sentou-se em cima da pilha de materiais para construir a ponte e afirmou que esta precisava de um pilar humano, e que o mais adequado seria alguém vestido com uma calça hakama amarela clara com manchas brancas nos joelhos. O funcionário encarregado da construção da ponte notou que o próprio homem estava vestido exatamente dessa maneira. O homem não tinha percebido que sua esposa havia reparado recentemente os joelhos rasgados de sua calça com um pano branco. O homem foi capturado e usado como pilar humano. A mulher amarrou sua filha nas costas e entrou no rio, entoando o verso: "Fale e seja feito um pilar humano, assim como o grito do fazão o faz ser abatido pelos caçadores." O verso foi proferido enquanto ela desaparecia sob a água, e essa mulher tornou-se então o Hashihime Myojin da ponte. As comunidades em ambos os exemplos, sem rodeios, assassinaram pessoas estrangeiras para se preservarem. Partindo desta ótica, essas histórias são tão aterrorizantes quanto academicamente interessantes. No entanto, há uma surpreendente escassez de pesquisas sobre sacrifício humano e Hitobashira. O pioneiro do campo é Takaji Toshio. Em seu livro Hitomi Gokuron, sobre o sacrifício humano, e artigos para a revista Pokyoshi Gaku, História Budista, ele reflete sobre a discussão entre Kato Genshi, que sustentava que as cerimônias de sacrifício humano tinham uma base histórica real na antiguidade, e Yanagita Kunio, que discordou. Takagi ficou do lado de Yanagita, dizendo: "Por alguma razão, os estudiosos japoneses optaram por ignorar a presença ou a ausência de antigas testemunhas históricas e materiais existentes, em vez disso divulgando lendas e contos orais como se representassem evidências reais." A parte mais intrigante de seu artigo é a ideia de que dentro da categoria de sacrifício humano, oferendas sagradas e sacrifícios de fundação se distinguem pelo fato de o sacrifício ser comido ou não. Yanagita Kunio tinha um profundo interesse neste tópico,
mencionando uma antiga tradição de matar um sacerdote do santuário em cada cerimônia ritual, em seu O Patife Caolho e outros. Mais tarde, porém, ele reverteu essa postura, negando que o sacrifício humano tivesse existido. Muitos folcloristas seguiram seu exemplo, alegando que as lendas eram pura ficção. Mais ou menos na mesma época, no entanto, em 1925, Minakata Kumaguso escreveu um artigo chamado Histórias e Sacrifícios da Fundação, oferecendo exemplos não apenas do Japão, mas também de todo o mundo. Tomando tais sacrifícios como fato histórico, ele escreveu: há aqueles que declaram essas histórias uma desgraça para o nosso país, mas a mesma desgraça pode ser encontrada em qualquer país. Um estudioso que adotou e expandiu o trabalho de Minakata foi Takayama Jun, autor de um artigo chamado Um Estudo Etnológico Comparativo sobre a Origem das Crenças Populares Japonesas sobre Sacrifícios da Fundação. Com base em uma pesquisa de materiais arqueológicos e costumes folclóricos envolvendo sacrifícios de fundação em todo o mundo, Takayama argumentou que eles de fato ocorreram e que a prática veio do continente asiático em duas ondas. O primeiro, disse ele, acompanhou a importação da agricultura de queimada, e o segundo acompanhou o cultivo de arroz. Outra bolsa de estudos nesse sentido incluiu o artigo de Miura Sukeyuki, As Origens das Histórias de Sacrifício, entre as eras Jomon e Yayoi. Miura acreditava que as tradições de sacrifício não existiam no Jomon, e que seu surgimento acompanhou a transição do Japão da sociedade de caçadores-coletores Jomon para a sociedade agrícola Yayoi. Ele diz: o cultivo de arroz trouxe cultura para as pessoas. Esta foi criada através da oposição ao mundo natural, em que a natureza deve ser destruída para estabelecer um campo. Os deuses Orochi e Yato no Kami morreram para tornar isso possível. Suas mortes podem ser vistas como os primeiros sacrifícios exigidos no início da era da agricultura. À medida que os deuses animais foram substituídos pelos agrícolas, os animais passaram a ser sacrificados aos novos deuses agrícolas. Certamente, as lendas japonesas de sacrifícios são as tradições de um povo agrícola. O artigo de Nakamura Ikuo, As Origens das Cerimônias de Sacrifício, descreve os rituais de sacrifício de animais em termos amplos, com base em seu conhecimento de como os sacrifícios funcionavam para transformar deuses da maldição em deuses protetores. O Ikeni Nitsuite, sobre sacrifícios, de Saigo Nobotsuna, explica a morte e o renascimento das comunidades por meio do sacrifício e influenciou muito pesquisas posteriores. Yanagita Kunio e seus sucessores nos estudos folclóricos se afastaram da discussão sobre se o sacrifício humano realmente ocorreu, concentrando-se na transmissão de tais lendas e transições nos sistemas de crenças e visões do divino japoneses. Em seu artigo Kenshin no Foruko, A Cultura do Sacrifício, Miyata Noboro resume bem o que essas teorias representam. Por exemplo, ele descreve as lendas do sacrifício da fundação como correspondentes ao processo de deificação do Miko, que servia aos deuses da água, cerimônias realizadas para apaziguar os espíritos daqueles que morreram na construção de pontes e rituais de bodes expiatórios. Contribuições também foram feitas pelo campo dos estudos literários, como o sucesso inicial Contos dos Deuses das Fronteiras, sussurros da literatura tradicional antiga, de Yashiro Kazuo. O artigo de Wakao Itsuo, Sacrifícios da Fundação e Construção de Diques, aborda o tópico de uma perspectiva diferente. Observando que algumas palavras das lendas de sacrifício de fundação também são usadas na construção de diques, ele teoriza que as lendas são contos antropomorfizados de obras de construção.
Não existem registros de cerimônias em que pessoas foram mortas como oferendas aos deuses. No entanto, os sacrifícios humanos aparecem nas explicações sobre a origem ou o significado de um número surpreendente de festivais modernos. As festas do santuário Otokonushi na cidade de Nanao, na península de Noto, e o santuário Juzo, de Wajima, são apenas dois dos muitos exemplos. O festival Seihakuzai do santuário Otokonushi, que homenageia a divindade Hiyoshi Sano, é descrito como comemorando um evento em que um lobo derrotou um macaco monstruoso que exigia sacrifício humano. A história é assim. Uma jovem mulher era sacrificada no santuário de Sano todos os anos. Ao ver uma flecha de penas brancas no telhado de sua casa indicando que sua filha seria a próxima, um pai se escondeu dentro do santuário, onde ouviu uma voz dizendo: "Shunken, de Echigo, não me encontrará aqui." Nas montanhas, o pai encontrou um lobo que se autodenominava Shunken, que declarou: "Matei 2 dos 3 macacos do mal, mas perdi o rastro do terceiro. Estou procurando por ele agora, e quando o encontrar, juro matá-lo também." O pai escondeu o lobo em um grande baú que ele então enviou para o santuário. No dia seguinte, os corpos do macaco e do lobo foram descobertos lá. Os 3 grandes carros alegóricos usados no festival todos os anos comemoram os 3 deuses macacos. Lendas de matança de deuses macacos, como essa, são comuns no folclore em todo o Japão, a maioria envolvendo caçadores e monges viajantes. Normalmente, um viajante entra em uma vila em que mulheres jovens são sacrificadas aos deuses locais. Pensando nisso, ele visita o santuário local e ouve alguém dizer: "Não conte a Shippei Tarô." Ele sai em busca desse temido Shippei Tarô e acaba descobrindo que é o nome de um cachorro. O cão é enviado ao santuário no lugar do sacrifício humano, e descobre-se no dia seguinte que o cão matou e comeu um macaco monstruoso. Portanto, pode-se dizer que a lenda do santuário Otokonushi representa uma variação dessa história. Mas se os 3 macacos são representados pelos carros alegóricos do desfile, surge a pergunta: que tipo de deus é venerado dentro do santuário de Sano em seu lugar? Dado o contexto, um deus da agricultura parece provável. Em termos das lendas de Shippei Tarô, esperaríamos que a divindade Sano fosse o monge viajante, ou o cão que lutou pelo lado humano. Nesse sentido, há também Yamata no Orochi, de Higo Kazuo, que vê festivais de divindades da montanha associados a tradições de sacrifício humano no contexto das lendas de Yamata no Orochi. Este ensaio também é importante como material relatando que o festival realizado no santuário Mikami, no Monte Mikami, em Omi, simboliza rituais de sacrifício humano, entre outros assuntos. No entanto, permanece uma lamentável falta de pesquisa básica sobre este tópico. Contra esse pano de fundo acadêmico importante, uma visão geral de histórias de sacrifícios humanos é notável por usar o trabalho de Imamura Hitoshi e René Girard como uma estrutura, concentrando-se no uso de Ijin em ou no lugar de sacrifício humano na tentativa de decifrar o significado mais profundo de tais práticas. No entanto, se adverte que suas conclusões são um pouco precipitadas, principalmente quando ele declara que os contos de sacrifício humano trazem a marca da mitologia. Os antigos rituais de sacrifício que estavam na base das comunidades e a ordem que tornaram possível estabelecer ainda falam em traços fracos e repetidos. Como ele se concentrou em Jin, é necessário ver um pouco mais de análise do significado das diferenças entre tradições que exigem sacrifícios vindos de dentro das comunidades e aquelas onde forasteiros poderiam ser trazidos como substitutos antes de chegar a essa conclusão. As opiniões em relação a Ijin podem ter sido bem diferentes entre as pessoas que sabiam que forasteiros poderiam tomar seu lugar dessa maneira.
As tradições de sacrificar bonecas como substitutos humanos certamente estão relacionadas e levantam a questão do que exatamente significa substituto. Quando estranhos Ijin visitam uma comunidade, eles são recebidos e depois mortos. Esses assassinatos foram um substituto dos sacrifícios necessários para que a comunidade continuasse existindo. Que histórias como essa sobrevivam significa que os costumes de substituição correspondentes também devem ter existido. Como mencionado, há muito pouca pesquisa sobre lendas de sacrifício humano. No entanto, o artigo de Muguruma Yumi, Introdução a uma teoria dos festivais de sacrifício humano, da comida ao sexo e à violência, e o livro em que foi expandido, Deus come o Homem, um estudo folclórico do sacrifício humano, são dignos de nota como trabalho recente que está reexaminando ativamente as lendas de sacrifícios humanos e rituais associados. Quando uma comunidade é estável e sua vontade é clara, os Ijins são mortos em horários e locais definidos para o bem da comunidade como um todo. No entanto, quando essa atitude é comprometida, a lógica e a consciência da família individual vêm à tona, e os Ijins passam a ser mortos pelo bem da família. Não sabemos se tais assassinatos realmente aconteceram, mas é fato que tradições desse tipo circularam amplamente. Uma dessas histórias, que permaneceu bastante prevalente até os tempos modernos, é de tradição Ijin-goroshi, assassinato de forasteiros. É tão cheia de elementos assustadores quanto qualquer conto yokai. Assim se conta. Um viajante, por exemplo, um pregador budista, músico cego, peregrino ou vendedor de remédios, pede para passar a noite em uma casa de uma aldeia. O dono da casa percebe que o viajante possui muito dinheiro e o mata para roubá-lo. O dinheiro permite que a família prospere, mas é amaldiçoado pelo viajante assassinado. Esse tipo de história é claramente diferente das lendas e sacrifícios, pois o autor do assassinato é uma família. Muito significado pode ser extraído de tais histórias, incluindo a visão ambígua do Ijin por parte das famílias, que compõem a comunidade e seus desejos e medos em relação a esses forasteiros. Yanagita Kunio e Orikuchi Shinobu discutiram isso, assim como Katsurai Kazuo em seu Histórias de Famílias que Roubaram Dinheiro de Peregrinos e Pregadores. Mas as obras que lidaram com isso com mais detalhes são Estranhos Mortos pela Espada, de Nakazawa Shinichi, em Dento Dogendai, Tradição e Hoje, volume 38. Fofoca e Uma Noite Assim, de Nomura Junichi, em Mukashi Banashi Densho no Kenkyu, Pesquisa sobre a Transmissão de Contos Folclóricos. E, finalmente, O Significado Mais Profundo de Matar Pregadores, de Totsuka Hiromi. Vejamos alguns deles com mais detalhes. Nakazawa analisou o relatório de Sakurada Katsunori sobre a lenda de matar Yamabushi, coletado nas ilhas Koshikijima, na província de Kagoshima. Ele notou diferenças entre as histórias contadas pela família que realmente alegou ter matado os Yamabushi e outras famílias, relatando que as recontagens do último grupo tendiam a ser exageradas e fantasiadas. Ele também citou o festival Toshidon no Matsuri como um exemplo de festival baseado em elementos fantásticos semelhantes, sugerindo que os moradores elaborassem as histórias para torná-las mais parecidas com contos de divindades que vêm visitar na véspera de Ano Novo. Nomura pesquisou a disseminação e evolução em todo o Japão das chamadas histórias de Konaban, Noite como Esta, uma antiga forma de lenda de matar forasteiros. Ele concluiu que essas histórias começaram como fofocas e só mais tarde começaram a se desenvolver no que poderia ser chamado de contos folclóricos. No entanto, ele argumentou que o desenvolvimento não foi completo.
e eles são melhor entendidos como tradições ainda em processo de fazer essa transição. O capítulo Folclore de Matar Forasteiros do livro Ijin-ron, sobre forasteiros, contém pensamentos sobre o assunto, com base em pesquisas realizadas na província de Nagano, e os capítulos Criando Lendas Matadoras de Forasteiros e a História e o Significado das Lendas da Matança de Forasteiros, do livro Akuri-ron, sobre espíritos malignos, são versões expandidas deste trabalho. Esses capítulos exploram o tópico de vários ângulos, mas o ponto principal é que esses contos folclóricos, com seus temas dualistas de acolher e expulsar pessoas de fora, representam mais do que apenas histórias de fantasmas ou maldições. Sua pressuposição de que as fortunas de uma família são profundamente afetadas pelo dinheiro em particular revela que elas foram criadas durante a adoção de economias baseadas em moeda pelas comunidades das aldeias. O fato de as histórias envolverem praticantes religiosos também as ligava aos conceitos de divindades visitantes e outras imagens sagradas. Em suma, as lendas de matança de forasteiros são um produto do período de transição da era pré-moderna para o início da era moderna. Estes últimos trabalhos citados sobre lendas de extermínio de forasteiros se concentram na tendência das explicações da ascensão ou queda de certas famílias dentro das comunidades, envolverem roubar o dinheiro de um estranho ou sofrer com a maldição do mesmo. A opinião é que isso representa uma fusão de dois elementos: a mudança forjada nas comunidades pela introdução de uma economia baseada em moeda e explicações místicas. Estimulado por estes trabalhos e seguindo os passos de Nakazawa Jinichi, Yano Keiichi se concentrou nas aldeias de montanha no Japão central, catalogando as diferenças entre as histórias contadas por famílias que supostamente mataram um forasteiro e aquelas contadas sobre essas famílias por outros em seu trabalho A Ascensão e Queda das Famílias, Folclore Matando Estranhos. Segundo Yano, as famílias supostamente envolvidas contam histórias que efetivamente sugerem a capacidade de acumular riquezas por meio do ato de coletar informações para ampliar seus horizontes, além do entorno imediato. Algumas famílias prosperaram simplesmente por possuírem uma ampla gama de conhecimentos, capacidade econômica e se esforçarem para trabalhar duro, viver frugalmente e economizar dinheiro. No entanto, aqueles ao seu redor não reconheceram isso, explicando seu sucesso usando lendas místicas de matança de forasteiros. Nem foram essas lendas firmemente estabelecidas dentro das comunidades. Elas mudaram drasticamente com repetidas ondas de modernização, o que as colocou sob uma nuvem de suspeita. O artigo de Yano, que explica a verdadeira história por trás das lendas e assassinatos de forasteiros da vila, é particularmente fascinante desse ponto de vista.